Olá, alunos! Então, estou aqui novamente agora para gravar um vídeo do primeiro material do segundo bimestre para vocês, tá? Então, eu deixei um vídeo complementar do material do primeiro bimestre que tem um pouco dessa explicação que eu vou fazer hoje aqui para vocês, porque nós achamos a necessidade de colocar nesse material do segundo bimestre, tá? Então, vamos lá. A revisão sobre a representação da cadeia carbônica, lembrando que são utilizadas fórmulas moleculares, fórmulas estruturais planas ou fórmulas geométricas, né? Mas a gente não está usando muito porque não estamos na aula, então vamos acabar fazendo essa representação apenas no papel. Então aqui, nessa imagem desse material, eu coloco para vocês, primeiro, a representação de Lewis, né? Então, onde aparecem os elétrons da camada de valência. Essa imagem aqui com quadradinhos é uma outra forma que eu utilizo para explicar a ligação química, para que vocês entendam de uma forma mais simples, de por que um elemento de uma coluna se liga de uma forma e não de outra, e também a quantidade de ligação que eles podem estabelecer. Então, depois eu vou deixar um vídeo extra que eu vou gravar para o primeiro ano. Então, eu coloco para vocês também, para que vocês possam ver essa explicação. Então, a outra representação, essa aqui é a representação de Lewis para ligação covalente, tá? Aqui nós temos uma representação mostrando o elétron saindo de um elemento e indo para o outro, como se fosse uma ligação iônica, por exemplo. E aqui, nesse que tem os aros, nós temos uma representação covalente. Tá? Então, essa mesma estrutura aqui, vocês estão vendo a representação dela aqui por fórmula estrutural plana, tá? Onde nós vamos substituir esses desenhos de bolinhas, que seriam os elétrons, por tracinhos, representando o par de elétron envolvido na ligação química ou compartilhado na ligação química, tá? Aqui nós temos um desenho mostrando para vocês uma representação por um modelo geométrico, que seria uma figura, seriam bolinhas que podem ser ligadas como se fosse um modelinho de Lego, um brinquedinho de Lego, tá? Então depois eu vou fazer um vídeo mostrando isso para vocês. Aqui eu tenho uma fórmula molecular para essa mesma estrutura que está sendo mostrada aqui e aqui. Tá? Então, para vocês verem como é que é feita a fórmula molecular, resumindo todos os elementos que tem naquela estrutura lá em cima, uma letra C e 4 letras H. Então, o número ali é chamado de índice e representa apenas quantidade de um elemento químico. E temos também essa representação aqui, que é a representação em linha. Aparece também esse termo em inglês aí, bond line, onde nós vamos ter um zigue-zague representando a ligação química. Então, se a ligação for simples, dupla ou tripla, essa linha vai variar de uma linha simples para uma linha dupla ou uma linha tripla. E em cada angulação dessa linha, nós vamos ter um átomo de carbono. Então, depois eu vou deixar um vídeo extra também mostrando como isso acontece com um programinha, que tem um programinha que faz isso aí, tá? Então, lembrando aqui, por exemplo, nessa estrutura aqui, nós temos um carbono em cada ponta, e nós temos aqui nas partes superiores mais um carbono em cada uma. Então, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, nós temos, deixa eu aumentar primeiro, para que vocês possam perceber melhor. Então, nós temos um átomo de carbono aqui, eu vou fazer as bolinhas onde teríamos átomos de carbono, outro aqui e outro aqui no final. E se nós espichássemos essas linhas, nós veríamos os átomos de carbono e os hidrogênios são omitidos para não fazer uma representação estrutural plana. Então, essa representação em linha foi justamente bolada para não ficar aquele monte de hidrogênio, já que nós estamos estudando a cadeia carbônica, nós temos que visualizar os carbonos da cadeia e as ligações entre esses átomos de carbono. Então, aí aqui, nessa outra estrutura aqui que forma um desenho, uma figura geométrica,
que nós temos? Em cada cantinho desse aqui, nós temos um átomo de carbono. E eles estão ligados entre si, formando, vamos dizer assim, essa estrutura aí, tá? Ou essa figura, tá? Então, depois eu vou mostrar no outro vídeo mais detalhes sobre isso e vou mostrar para vocês o modelinho geométrico, que aí vocês podem visualizar melhor essa representação, tá? Para terminar a nossa revisão, então eu vou falar só um pouquinho de cadeias carbônicas. Não tinha no material de vocês do primeiro bimestre uma classificação da cadeia, tá? Então a cadeia pode ser aberta, pode ser fechada e podia ser também aromática, como vocês viram lá nos hidrocarbonetos aromáticos. Essa cadeia carbônica pode ter ramificações e pode ter insaturações. O que é uma ramificação? Eu vou falar a seguir para vocês aqui, tá? Então, o que seria uma ramificação? Então, aqui. No estudo da cadeia principal, para tentar colocar um nome nesse composto, nós temos que tentar identificar essa cadeia, tá? Então, a cadeia principal seria a maior sequência de átomos de carbonos ligados. Então, eu tenho que verificar qual é a maior sequência, contar quantos átomos de carbonos tem ligados em sequência e verificar qual é a maior sequência, para identificar a cadeia principal. Então, aqui nessa estrutura, a cadeia principal é essa, e aqui nessa estrutura, a cadeia principal é essa, tá? Aí já aparecem os nomes, então eu vou fazer uma revisão de nomenclatura também aqui para vocês daqui a pouquinho, tá? Essa numeração que aparece aí, diferente daquela numeração que nós colocamos para classificar os carbonos da cadeia, ela não é aleatória, apenas contando ou numerando o átomo de carbono. Ela tem que ser colocada de acordo com algumas preferências que estão descritas lá na nomenclatura para esses compostos orgânicos. Então, ela tem que começar do lado mais próximo dessas ramificações de grupos funcionais ou de insaturações, que seriam ligações duplas ou triplas. Para quê? Para que na hora de colocar um nome no composto, esses números que vão aparecer aqui, de acordo com as ramificações ou com os números das insaturações, ou com o local, o carbono em que o grupo funcional estiver ligado, eles têm que ser os menores possíveis de acordo com uma regra estabelecida pela IUPAC, que a gente pode traduzir do inglês como União Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? Então, na apostila aparece para vocês também esse exemplo aqui. Deixa eu trocar aqui de lugar para poder mostrar para vocês bem a identificação da cadeia principal nesse composto aqui. Espera aí, deixa eu subir ele mais um pouquinho para ficar melhor, tá? Então, aqui. Então, esse composto aí, com esse monte de carbono ligado. Então, para identificar a cadeia principal, eu tenho que contar aonde ou por qual caminho, na sequência, dá a maior quantidade de átomos de carbono. Então, aqui na segunda imagem, mostra que a cadeia principal é essa aqui. Então, esses carbonos ligados aí formam a cadeia principal. Nós iremos numerá-los de uma forma que essas ramificações, essa aqui de baixo e essa aqui, tenham os menores números possíveis, tá? Então, nós vamos ter que fazer isso. Então, normalmente, essa numeração, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, por aqui ela vai começar. Número 1 vai ser esse carbono aqui de baixo, o número 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo vai ser esse último aqui de cima, tá? Por quê? Porque se a gente começasse a numerar, deixa eu pegar daqui para lá, essa ramificação aqui de baixo teria um número 4. E por aqui, por baixo, a ramificação terá o número 3, tá? Então, é assim que a gente faz a identificação e a numeração da cadeia principal, tá? Conforme a gente for fazer depois, eu vou fazer depois para vocês um vídeo só com exercícios mostrando isso, vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Esse conteúdo é a prática, para entender ele melhor.
tá? Então, à primeira vista, vocês vão achar tudo muito estranho, tudo muito difícil. Mas conforme a gente vai praticando, vocês vão entender um pouco melhor. Então, aqui aparece para vocês mais alguns exemplos mostrando ali ramificações, mostrando qual é a cadeia principal e qual não pode ser cadeia principal. Então, aqui embaixo, a imagem mostra para vocês as insaturações, que são ligações duplas ou triplas na cadeia. No caso aqui, acho que só tem ligações duplas nesse exemplo, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho, então eu vou aumentar aqui e mostrar para vocês. Então, a numeração dessas duas cadeias aqui, então vamos aqui primeiro essa aqui, nós vamos ter 4 átomos de carbonos ligados, nós vamos numerá-los do lado mais próximo à ligação dupla que está aqui, entre o carbono 1 e 2. Por isso que aqui na nomenclatura vai aparecer um número 1 para identificar, depois da quantidade de átomos de carbono, que vem o prefixo but no nome, o número 1 indicando aonde começa a ligação dupla e a terminação eno, porque esse composto é um hidrocarboneto classificado como alceno, então ele vai ter a terminação eno em referente ao tipo de ligação, que seria ligação dupla, e O, porque é um hidrocarboneto. Tá? Esse composto aqui de baixo tem a mesma quantidade de átomos de carbono, só que aqui a ligação dupla está entre o carbono 2 e 3. Isso vai dar a ele propriedades químicas diferentes. Tá? Então, por isso que nós temos que fazer essa diferenciação e colocar essa nomenclatura. Então, por exemplo, na prática, né? Essa diferenciação aqui de uma ligação dupla ou uma ramificação para outra mudaria e muito o princípio ativo de um remédio na hora de aplicação. Então, vamos supor lá que você tivesse que aplicar um remédio, um medicamento. Você está lá trabalhando na farmácia, o balconista. Se você faz uma troca dessa sem considerar o nome do medicamento, a ação desse medicamento pode ser totalmente diferente a do outro, só pela mudança, por exemplo, de uma terminação sódio para cloro ou de essa ligação dupla ter trocado de lugar. E nessa você vende um remédio e mata o paciente. Ou seja, vamos pensar assim, você está também trabalhando lá, outro exemplo, com um enfermeiro, e você pega o remédio errado e aplica, você pode matar o paciente, tá? Matar o doente que já está doente, né? Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado, por isso que vocês estudam uma base dessa química aqui no ensino médio, para garantir a vocês entrarem no nível superior, no curso técnico, e lá vocês vão estudar mais, entender às vezes um pouco melhor do que essa explicação. Então, como eu disse, esse conteúdo é a prática que vocês vão entender melhor ele e vão dominar o assunto, tá? Então, aqui tem outros exemplos, eu tenho ciclo, hidrocarbonetos cíclicos aqui também. Então, eu vou parar por aqui e vou deixar a nomenclatura para o próximo vídeo. Até mais!